Fala galera do Extracampo, Felipe Reis aqui falando com vocês agora para o Extracampo na Copa. E hoje a gente vai trazer aqui Suécia e Tunísia, jogo válido pelo grupo F. E foi um jogaço, né, para quem acompanhou essa partida, um jogaço de bola. A equipe da Suécia não deu chance para a Tunísia durante os 90 minutos, apesar de ter sido um 5-1 no resultado. A equipe conseguiu aí manter a postura ofensiva e conseguiu também trazer muita positividade para a equipe, né, por um todo. A seleção da Tunísia, que veio escalada com um 5-3-2, né, o Sabri Lamouchi, que é o técnico da equipe, aproveitou para poder povoar a zaga em sua escalação, trazendo assim um 5-3-2. Então povoou a zaga, manteve 3 meios de campo e 2 atacantes para jogadas, né, de contra-ataque. Já por outro lado, a seleção treinada pelo Graham Potter, a seleção da Suécia, veio a campo com 3-1-4-2, né, onde o treinador optou por subir mais os jogadores de laterais e aí dando um respiro, né, na zaga, mantendo 3 zagueiros fixos ali. E destaque, né, para a seleção da Tunísia, que era o Hannibal, camisa de número 10, jogador meio-campo versátil, polivalente, e também o Rani Khedira, né, esse que é irmão do Sami Khedira, ex-Real Madrid, né, e Juventus também, campeão com a seleção alemã. E detalhe que o Rani Khedira, né, foi várias e várias vezes procurado pelo técnico da seleção da Tunísia, até que o próprio Sabri Lamouchi foi até a Alemanha e foi lá, né, fazendo assim aquela conversa em particular para que o jogador pudesse estar presente nessa Copa, para que pudesse defender as cores da seleção da Tunísia. E depois de várias insistências, o mesmo, né, aceitou o convite e foi defender a seleção tunisiana. Já partindo para o jogo, não demorou muito, né, para que as seleções pudessem se conhecer um pouquinho. A seleção da Suécia foi logo aproveitando, mostrando as cartas, né, e com jogadas pelas laterais, aproveitando as extremidades que tinham jogadores mais avançados pelas alas, e aí foi tentando dar suas investidas. Enquanto isso, a seleção da Tunísia aproveitava muitas jogadas pelo meio campo, né, como tinham 3 jogadores ali na meiuca, aproveitaram as jogadas infiltradas quando os jogadores da seleção da Suécia subiam a área, e aí aproveitava a lacuna para poder tentar algumas investidas, mas que não passava muito por isso. Até então a seleção da Suécia foi lá e foi a primeira a abrir o placar, né? Com 4 minutos, uma jogada muito bem trabalhada lá da zaga, um lançamento incrível, perfeito, jogada aérea lançada. O Isaac, que estava muito bem posicionado, conseguiu abrir em velocidade, deixou a bola para o Gyökeres, e uma saída atrapalhada do goleiro Chamakh, o mesmo tentou afastar a bola, mas não conseguiu. Os jogadores da seleção da Tunísia, enquanto o goleiro estava avançado, os jogadores foram em direção ao gol para tentar evitar qualquer finalização, só que aí quem aproveitou a jogada foi ele, que chegou de cara, de surpresa, foi o Ayari. E assim Ayari, jogador que é filho de marroquino e mãe tunisiana, foi lá, aproveitou a sobra de bola após que os jogadores da Tunísia tentaram afastar. O Valeria tentou afastar a bola e aí o Ayari de primeira aproveitou e mandou a chapada para o fundo das redes, abrindo o placar. E ele não comemorou em respeito, né, à sua mãe. Ele, que é jogador do Brighton, optou em defender a Suécia nessa Copa do Mundo. Poderia também ter defendido a Tunísia, né, pela Copa do Mundo, mas optou pela seleção sueca e não comemorou em respeito às suas raízes. Até então o jogo ficou saindo por aí, e aí até que os 12 minutos a seleção da Tunísia aproveitou uma jogada bem trabalhada pelo meio, sempre com bolas, né, com bolas rasteiras, não foi muito focado em jogadas aéreas. E aí o Slimani conseguiu ficar cara a cara com o Lostfeld, finalizou, mas parou no goleiro sueco por aí. Aí, tanto que a seleção da Suécia foi neutralizando as investidas da Tunísia, que pouco passava pelo meio campo, foram trabalhando muito bem as linhas de marcação, subindo alguns jogadores. Até então, quando o Lindelof, capitão da equipe, subia um pouquinho para o meio de campo, ali ajudando na volância, recuava novamente em qualquer chegada da Tunísia, mas não passou por aí. Até que aos 29 minutos, o Alexander Isaac foi lá e ampliou o marcador em um contra-ataque mortal, em outra jogada aérea, que a equipe saiu da zaga em uma tentativa da Tunísia. Aproveitou que os 5 jogadores subiram para o meio campo e o Isaac foi lá na correria e conseguiu marcar o segundo gol da Suécia, né? Acertando mais outro chute. Chamakh também não teve chance de defender, e aí foi só alegria para a seleção da Suécia, até que nos 42 minutos do primeiro tempo a seleção da Tunísia foi se comportando melhor ofensivamente, foi chegando, até que aos 42 minutos o Hannibal conseguiu achar uma bola aqui muito bem filtrada pelo lado direito,
chegou, observou muito bem a posição dos jogadores na área, lançou em uma jogada extremamente bem trabalhada. O Rekik, zagueiro Rekik, foi lá e subiu para descontar o marcador para a equipe tunisiana. Conseguiu criar uma jogada mais ofensiva, concluindo assim com uma certa autoridade, até porque parecia que a seleção da Tunísia não estava muito confortável no jogo, mas após conseguir povoar muito bem a zaga ali, optando por subir alguns jogadores, o Rekik foi como oportunista, ninguém esperava que ele estivesse ali, mas na bola chegada muito bem trabalhada, ele chegou, subiu de cabeça e descontou o marcador, finalizando o primeiro tempo com 2-1 para a seleção da Suécia. Já no segundo tempo, a seleção voltou da mesma forma, voltou com poderio ofensivo bem mais amplo, né? Enquanto a Tunísia vinha aí tentando se recuperar do prejuízo tomado no primeiro tempo, e aí não vinha tentando mais tomar sufoco dos suecos. Só que nada adiantou, porque aos 14 minutos do segundo tempo, aí em outra jogada assim de lambança da zaga da Tunísia, o Gyökeres aproveitou e mandou para o fundo das redes. O capitão da equipe, o Sikri, né? Ele não conseguiu girar muito bem o corpo, acabou escorregando, e aí o Gyökeres aproveitou o passe do Isaac, que mais uma vez, né, foi lá como oportunista, ladrão de bola que aproveitou a jogada. E nisso a gente também destaca o poderio físico da Suécia entre os dois atacantes, que foram ali companheiros de transição mútua de bola, no verdadeiro toque e passa, né, uma transição entre Isaac e Gyökeres e Isaac. Então os dois jogadores trabalhavam muito bem esses passes rápidos que neutralizavam as investidas da zaga da Tunísia, de tentar roubar a bola assim dos jogadores da Suécia, e nisso mostrou uma coisa, onde dois jogadores conseguiram neutralizar 5 de uma defesa. Então mostra que a seleção da Suécia estava muito bem trabalhada, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Enquanto os jogadores da Tunísia se perdiam tentando se encontrar em campo, os jogadores da Suécia, muito bem posicionados, conseguiam chegar, roubar a bola, fazendo com que a zaga da Tunísia, com 5 jogadores, se tornasse um verdadeiro vexame. Seguindo aí, ficou 3-1 por uma boa parte da segunda etapa. O Sabri Lamouchi, técnico da Tunísia, entre os 27 minutos e os 39, fez 5 alterações e nenhuma delas surtiu efeito. Os jogadores tentavam, mas não conseguiam passar diretamente do meio campo, por onde os jogadores da seleção da Suécia vinham neutralizando tudo que a Tunísia tentava, mas de nada conseguia. Até que aos 38 minutos, o Graham Potter colocou o Svanberg em campo, e aí foi onde mostrou o verdadeiro sangue frio da seleção sueca. Após a jogada, muito bem, com participação do Isaac, que lançou a bola na área, o Svanberg foi lá de cabeça e colocou a bola nas redes. E aí, já sabe, né? Gol anulado, onde o auxiliar deixava ali a margem do Isaac com uma posição irregular. O Isaac deixou um tapa de calcanhar para o Svanberg fazer esse gol. E nisso, após análise do VAR, o gol foi validado, o árbitro Falcão Lopes validou o gol. E aí, já no finalzinho de jogo, ele mesmo que abriu a conta foi responsável por fechar. Aí já sabe quem foi, né? E assim, a Yari foi lá com outra falha da saída de bola da Tunísia. Já um jogo parecia que estava acabado para os tunisianos, que parecia que já não tinha mais sangue para dar em campo. Aí o Ayari foi lá, mandou uma chapadaça de fora da área, encheu o pé para fechar a conta, botando 5-1 sobre a Tunísia na primeira rodada da equipe no grupo F. Esse grupo que tem Holanda e Japão, que empataram em 2-2 mais cedo. Vocês podem ficar de olho na Suécia, e com certeza eles não estão vindo para brincadeira. Então, ele não pensou duas vezes, deixando assim o seu segundo gol, o 5º da Suécia. E quem foi eleito o melhor do jogo foi o Alexander Isaac, né? Com um gol e 2 assistências. Foi um atacante bastante voluntarioso durante todos os 90 minutos. Aproveitou vacilos, foi um jogador que foi muito observador, aproveitou vacilos da zaga da Tunísia e aproveitando conseguiu dar assistência não só para o Svanberg, mas também para o Gyökeres fazer o seu. Então, de olho na seleção da Suécia, é uma seleção que com certeza vai vir com tudo para o decorrer dessa Copa do Mundo. Ainda tem Holanda e Japão para poder enfrentar, enquanto isso a seleção da Tunísia parece que está vindo a passeio, não está demonstrando muito daquilo que foi proposto pelo Sabri Lamouchi, que assumiu no começo desse ano, né, após a saída do Trabelsi, que era o Omar Trabelsi, que era o ex-treinador da seleção da Tunísia, a seleção que vinha aí com essa transição de técnicos após a seleção ter sido eliminada nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, acabou sucumbindo logo na sua estreia diante da seleção
da Suécia. Então, vamos juntos para o Extracampo na Copa, seguindo também com as próximas rodadas, e você vai acompanhar tudo com a gente aqui nos canais do YouTube e também nas redes sociais no Instagram. Tamo junto, galera, aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo.